Olá, pessoal. Uma ótima tarde a todos. É um prazer estar com vocês, falando sobre medicina preventiva, sobre o nosso projeto Manual do Proprietário, que já está aí com quase uma década, trazendo informações semanais para vocês, comentando trabalhos científicos, respondendo dúvidas, sugestões de pauta dos nossos ouvintes. E para isso vocês sabem que vocês podem contar com o e-mail da Rádio Mundial. Então podiam começar anotando esse e-mail, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Ok? Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Vocês enviem seus e-mails com dúvidas, sugestões de pauta, e a nossa diretora de jornalismo, ela me prepara esse trabalho todo, me entrega com muito carinho, e aí eu torno esse programa muito mais do seu interesse. Tá, ok? Então hoje eu vou comentar com vocês um estudo científico, eu vou responder dúvida de vários ouvintes nossos, mas antes disso eu queria que vocês percebessem um pouco mais, né? Eu já falei na semana passada o que era realmente o projeto Manual do Proprietário, qual é a função social desse projeto, qual é a função missionária desse projeto. Não é bater de frente com nenhuma instituição, é tentar utilizar tudo o que existe de melhor, né, em todas as ciências, em prol da vida, da qualidade de vida, da saúde, do bem-estar emocional. Vejam como bater de frente. A medicina, ela não é uma ciência, ela é um conjunto de ciências que forma algo maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque salva a vida. Nós temos que dividir essa nossa medicina, né, em dois pontos de vista. O que é a medicina intervencionista? O que é essa medicina depois do século XX? Né? Essa nossa medicina de agora, a medicina do futuro. O que é essa medicina? O que ela faz? Ela é maravilhosa, ela salva vidas. Imaginem um politraumatizado num acidente, de carro, pior, um atentado, né? Um desmoronamento, um grande queimado. Como que um paciente desse sobreviveria sem uma terapia intensiva, sem os recursos que a gente tem hoje? Um paciente desse chegando num estado crítico, o que a gente faz? O que eu fiz durante 20 anos de UTI, de emergência, de pronto-socorro? O que meus colegas fazem? Todos, não é? É justamente o que? Restabelecer a saturação de oxigênio. Primeiro, então, esse gás da vida vai ter que voltar a entrar nesse paciente. Se de início for necessário usar um catéter nasal para se manter essa saturação de oxigênio, se for uma coisa mais intensa, uma máscara de oxigênio, por último, uma intubação orotraqueal para se mandar esse oxigênio direto para os bronquíolos, para os alvéolos, para o pulmão e daí para a circulação, se restabelecer os batimentos, reconstituir o volume sanguíneo, nutrir esse paciente endovenosamente, porque ele não tem reflexos para deglutir, ele está crítico, tirar esse paciente da morte e trazer para a vida. Quem faz isso? Não é a medicina preventiva. Quem faz isso é a nossa medicina intervencionista. São as nossas emergências, são as nossas UTIs, e para isso ela tem que usar, sim, as drogas que a nossa indústria farmacêutica cria. Então, vai ter que ser usado antibiótico, vai ser usado antibiótico, vai ter que ser usado corticoide, vai ter que ser usado corticoide. Né? Eu tenho que tirar, eu tenho que restabelecer a vida desse paciente. Então, olha que maravilhoso. Aí, uma vez restabelecida a vida, esse paciente vai para cirurgias, e essas cirurgias vão restabelecer funções, órgãos. Se não for um paciente crítico nesse sentido, mas crítico em outro, esse paciente desenvolveu uma obstrução intestinal por um tumor, ou por um volvo, por uma torção do intestino, e grande parte daquele intestino vai morrer, e esse paciente vai começar a vomitar tudo que ele puder, até no fim fezes, ele não tem mais o trânsito intestinal, se não tiver um cirurgião
para levar esse paciente para o centro cirúrgico, um anestesista e usar todas as drogas necessárias. Como é que nós vamos restabelecer esse trânsito intestinal e salvar a vida desse paciente? O que pode acontecer por uma simples apendicite. Então, olha só, os transplantes, o transplante de córnea, que em algumas semanas você está enxergando de novo, transplantes de fígado, transplantes de pâncreas, transplante de coração, isso devolvendo a vida, tudo isso é maravilhoso e é da nossa medicina do futuro. Então, nós não podemos tratar tudo como sendo interesses ou coisas horríveis. Não, salvam vidas, são maravilhosos na hora certa. Quando a gente fala em medicina preventiva, a gente fala de fato o que fazer para não chegar nessas situações com esses tumores avançados, com infarto intestinal por obstrução de artéria, por infarto do miocárdio por obstrução de coronária, por acidente vascular, por obstrução de carótida ou vertebrais. Então, o que a gente faz nessa medicina preventiva, que eu preconizo para vocês, é tudo justamente para vocês não chegarem na necessidade da utilização da medicina intervencionista que salva a vida. Então, essa é uma diferença muito grande. Então, é sempre ruim usar antibiótico? Não. Antibiótico bem usado, ele salva a vida. Agora, antibiótico mal usado para qualquer resfriado, para qualquer gripe, para qualquer inflamaçãozinha de ouvido de criança em pronto-socorro, isso não. Isso é péssimo, isso destrói a flora da criança, altera a imunidade da criança, ela demora meses ou anos para se restabelecer essa flora intestinal depois. Isso cria bactérias resistentes a superbactérias que estão matando-nos por infecção hospitalar, que não tem antibiótico que possa matá-las. Por quê? Pelo uso indiscriminado, pelo uso incorreto, não é? Pelo conforto, pela comodidade de se ver livre rapidamente do quadro. E se esquecem que poderia ter sido usado ali outras coisas mais inócuas que não geram bactérias superresistentes. Então existem tratamentos que modulam o sistema imunológico para a pessoa poder vencer aquela infecçãozinha do momento, aquela infecção viral, que é o resfriado, que é a gripe, que não adianta nada usar antibiótico, não é? Então se esquecem que o alho foi muito usado e tem trabalhos e mais trabalhos mostrando o efeito bactericida do alho, né? Que existem mais substâncias naturais que têm esse efeito, que nem a berberina. Então, que tem oxigênio-terapia ativada, que tem um efeito bactericida, viricida muito grande, e que é usado em muitos países do mundo. Inclusive tramita hoje um projeto de lei de liberar a ozonioterapia no Brasil. Quem dera tivéssemos em cada posto de saúde, em cada esquina, em cada pronto-socorro, em cada consultório, um aparelhozinho simples para um método indolor, barato, que é por uma canulazinha da grossura de uma carga de caneta Bic no reto e poder introduzir a quantidade adequada desse oxigênio ativado que vai atingir toda a circulação sistêmica desse paciente e ter essa ação antibacteriano, antiviricida, sem levar ao aparecimento de superbactérias. Isso está em uso em muitos e muitos países do mundo, muitos países da Europa, América do Norte, Canadá, vários estados americanos, né? E se Deus quiser, já está em uso no Brasil também há 40 anos, e se Deus quiser vai ser uma coisa que vai ser liberada. A odontologia, o Conselho de Odontologia, ele já tem isso liberado, os dentistas já usam isso justamente por esses fatores, por essas características. Então, tem muita coisa para ser feita. Por exemplo, você tem uma torção, um entorse de tornozelo, o seu pé fica do tamanho de uma bota, você não pode pisar. Ah, não vou usar anti-inflamatório? Por que não? Mas não mais do que 2 ou 3 dias. Uma injeçãozinha intramuscular de um anti-inflamatório convencional, né, não vai trazer grandes prejuízos para o trato digestivo desse paciente e vai ter um efeito muito mais rápido e bombástico do que eu ficar usando plantinhas enquanto ele está com o pé daquele jeito. Ou uma crise enorme de gota que a pessoa não pode pôr o pé no chão, também. Por que não usar 2 ou 3 dias de anti-inflamatório? Agora, eu ficar dando anti-inflamatório
que nem várias especialidades fazem ao longo da vida, em fórmulas, aí dá o anti-inflamatório, nimesulide, diclofenaco, aí põe um pouquinho de remédio para proteger o estômago. Então, esse que protege o estômago não deixa fazer ácido clorídrico, cria uma má absorção. Esse anti-inflamatório causa danos mesmo assim em toda a mucosa do tubo digestivo, causa danos arteriais. Quantos anti-inflamatórios não foram retirados do mercado por uso crônico nos últimos 20 anos? Que vocês conhecem, Vioxx, Prestige. Não, mas usar com bom senso é o que a gente preconiza. Então, chegou com aquela inflamação aguda, enorme, dolorosa, quente, inchada e demasiada. Sim, vai tomar sim a primeira injeção, mas ao mesmo tempo já vai começar também a tomar a cúrcuma, a piperina, a Boswellia serratia, por que não a arnica montana? Tantos estudos mostrando como é importante o efeito anti-inflamatório, a arnica montana, na forma fitoterápica ou até na forma homeopática, diluição CH30, um glóbulozinho a cada hora. E aí sim, eu usei 1 ou 2 dias da injeção anti-inflamatória, aí eu continuo mais 30 dias com essas plantas. E está refeito o problema, eu não preciso ficar usando anti-inflamatório de 8 em 8 horas, durante 15 dias, para conseguir hemorragia gastrointestinal, aumento da incidência de infarto, de AVC. É justamente isso que a gente preconiza, que é o bom senso da utilização de todas as ciências, inclusive da farmacologia que está aí à nossa disposição. A farmacologia, os remédios da indústria farmacêutica, mas com bom senso. Eu não vou usar nunca um omeprazol, um anzoprazol, um pantoprazol? Não, é importante. Eu tenho um paciente politraumatizado no hospital, o grau de estresse dele é tão grande, e quem pode falar isso para vocês? É um médico que viveu a vida de terapia intensiva, de emergência. Então o grau de estresse é tão grande que nos primeiros dias da internação dele, ele tem uma grande chance de fazer hemorragia digestiva por úlcera de estresse agudo. Então esses pacientes se usam na veia sim essas substâncias para proteger contra essas úlceras agudas. E por que não pacientes que têm uma úlcera péptica hoje, de estômago, de duodeno, não se usar durante 15, 20 dias que seja, para cicatrizar essa úlcera? Quantos pacientes deixaram de ser operados? Quantos eram operados na década de 80 por sangramento digestivo por causa de úlcera péptica no estômago e duodeno? Deixaram de ser por essas drogas. Agora, o que o projeto Manual do Proprietário, o que eu falo para vocês é que o uso crônico dessas drogas, por qualquer refluxozinho, por qualquer tosse, por qualquer rouquidão, e é prescrito pelo médico utilizar isso o ano inteiro e a vida inteira, isso não, isso leva à desnutrição, à desmodulação do sistema imunológico, e isso acaba com o paciente. Agora, usar isso por 2, 3 ou 4 semanas para evitar uma cirurgia por hemorragia é maravilhoso. Então vocês conseguem entender agora a diferença. Por exemplo, vocês estão numas férias de fim de ano, vocês estão num lugar que vocês estão comendo coisas que vocês não costumam comer, quando se cuidam, encontraram familiares, tomaram um pouco mais de álcool, estão tendo uma azia enorme. Muito bem, se vocês não conhecem ainda o bicarbonato de sódio para usar, para resolver isso, não conhecem ainda o hidróxido de magnésio para resolver isso de forma natural, o magnésio bisurado das pastilhas, se alguém te der para tomar 1 dia ou 2 dias um omeprazol, um anzoprazol, um pantoprazol para aliviar teus sintomas, não tem problema nenhum, gente. É bom senso. É isso que o Manual do Proprietário fala para vocês sempre, há quase uma década. É isso que eu observo no consultório há mais de 30 anos, e é cuidando de ter bom senso nessas prescrições que eu vejo a melhora de todos os meus pacientes, tá ok? Outra coisa, eu sei que aqui eu tenho pouco tempo, o nosso papo é muito legal e voa, e daqui a pouco o Jean está falando para mim parar de falar e vocês não conseguem anotar tudo que eu falo, tá? Mas daqui 2, 3, 4 dias no máximo, o Jean Lourusso está colocando isso para vocês no YouTube, para vocês poderem assistir esse programa e todos os outros que eu falo, trazendo dicas para vocês e anotarem e estudarem, investigarem, conversarem com pessoas da área de saúde, e começarem a pôr em prática tudo o que eu venho dizendo para vocês, tá? Bom, eu vou começar a responder aqui uma ouvinte, a Dolores Freire, que ela me pergunta o seguinte:
Edmond, sobre os estudos que estão sendo divulgados na mídia dizendo que dieta sem glúten pode aumentar o risco de adquirir diabetes tipo 2, não é? O que você acha disso? Eu estou confusa, porque eu aprendi que comer sem glúten é muito bom. Muito boa a sua pergunta, Dolores. Sempre vai ter pessoas contestando o que são evidências. Vocês acham que quem produz macarrão, que quem produz bolacha, que quem produz... eles vendem pouco? Hoje, os alimentos derivados do trigo, que é riquíssimo em glúten, e aliás o glúten de pior qualidade, porque é o cereal que mais modificações genéticas sofreu nos últimos 60 anos, é o trigo, eles são responsáveis pela venda de 20% de toda a caloria ingerida por 7 bilhões de habitantes no planeta. Então, quando começam a aparecer as evidências que o glúten é extremamente inflamatório, que o glúten ele leva à obesidade, que o glúten ele leva a alergias, que o glúten leva a uma série de coisas, entre elas hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, e a venda desses produtos começam a diminuir, lógico que vão ter que arrumar um empecilho para o glúten. Vocês não se lembram, quando eu comentei com vocês, um trabalho que foi feito que a ingestão de ômega 3 aumentava a incidência de câncer de próstata? Um trabalho muito mal elaborado. Por quê? Porque estava se vendendo muito ômega 3, o ômega 3 faz bem para tudo na nossa saúde e tem muita gente que não tinha interesse nisso. Então é muito fácil criar sempre uma coisinha que vai contra para falar, opa, pera um pouquinho, vamos bloquear. Agora, o que acontece com essa questão de dieta sem glúten poder aumentar o risco de adquirir diabetes tipo 2 é muito simples. Eles estão confundindo as pessoas que deixam de comer glúten e no lugar do glúten eles passam a comer fécula de batata, tudo com fécula de batata, tudo com farinha de arroz refinado, açúcar, doces. Aí sim, então eles trocaram o glúten por alimentos de péssima qualidade, altíssimo índice glicêmico, e essas pessoas, obviamente, tendo tirado o glúten ou não, essas pessoas vão ter uma incidência maior de síndrome metabólica, de diabetes, de hipertensão, sem dúvida. É essa a diferenciação. Se você tira o glúten e começa a escolher, eu vou comer no lugar dele para fazer um pão, uma farinha de nozes, uma farinha de avelã, uma farinha saudável, né? Que quem pode te orientar direito isso é um nutricionista, né? Farinha de amaranto, existem farinhas muito saudáveis, farinha de chia, né? Então eu estou usando uma farinha saudável no lugar daquela e não fécula de batata, farinha de arroz refinado. Aí sim, então, essa pessoa que trocou o glúten por verduras, por legumes, por farinhas boas, não usa açúcar, ela, pelo contrário, ela vai diminuir a chance dela de desenvolver diabetes. Então, eu acho que eu te respondi, Dolores. A questão é você escolher pelo que você vai trocar. E uma coisa mais que eu queria que vocês soubessem. Quando a gente fala de glúten, não estamos falando de alergia, nem de paciente celíaco que comem glúten e tem um mal-estar enorme, tem que ser até hospitalizado, um problema intestinal enorme. Primeiro que nós estamos falando é de intolerância, não é de alergia. Esses pacientes podem fazer exame de sangue e não constatam nada, porque só vem positivo os anticorpos antigliadina, transgliadina, endomício, quando os pacientes são celíacos. E nós estamos falando de pacientes não totalmente alérgicos, celíacos, mas pacientes intolerantes, ou seja, que comem esse alimento, o glúten, e o corpo não os vê como nutriente e produz anticorpos contra isso, e esse paciente vive em constante inflamação. E nem sempre eles têm sintomas ligados ao aparelho gastrointestinal. A gente chama de celíacos não intestinais. Ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter fraqueza, ele pode ter mal-estar, ele pode ter uma série de coisas, mas nada relacionado ao aparelho digestivo, e ele nunca, então, vai pensar que o que está acontecendo é em relação ao glúten. E aí eu posso garantir para vocês que na prática clínica a gente observa que pelo menos dos adultos, 70% a 80% da população é intolerante
ao glúten, tá? Ao trigo, pelo menos, ela é intolerante sim. Porque quando você faz a dieta rotativa e você pede para o paciente ficar 6 semanas sem entrar 1 miligrama de trigo refinado ou integral na dieta, e ele, se possível, evitar outras formas que tenham muito glúten, esse paciente invariavelmente melhora do sintoma que for. Ele melhora, aumenta a energia, ele perde peso, o diabetes, se ele está sendo medicado, fica mais fácil de ser controlado, a hipertensão. Isso é uma coisa que quem faz no consultório e quem usa pode te garantir que vê isso rotineiramente. Tá? E eu tenho tempo para responder mais uma perguntinha aqui, não é, do Heinz Pedrão, que ele pergunta a opinião sobre a solução de Lugol. Bom, a solução de Lugol foi criada há quase 100 anos pelo Dr. Jean Lugol. Ela é uma solução interessante, que ela tem uma parte de iodo e uma parte de iodeto. Mas ela não é prática de ser utilizada, ela mancha a pia, ela não tem sabor agradável, precisa se tomar cuidado com a dosagem, né, que vai se usar, passar uma gota ou não. Então, o que eu prefiro com meus pacientes? Eu costumo usar para meus pacientes, como todos precisam de iodo para o corpo todo e da forma de iodeto, principalmente para a tireoide, eu uso iodo de algas, né, em microgramas, 100, 150, 200 microgramas, e uso o iodeto de potássio também, os dois numa capsulinha pequeniníssima. Esse iodeto de potássio eu posso usar de 2,5 miligramas até 10 miligramas, então eu faço uma dose individual para cada paciente, dependendo do que eu quero, dependendo do índice de massa corporal desse paciente. É uma coisa muito mais prática, muito simples e muito barata. Então, o iodo é importante, o iodeto é importante, mas não obrigatoriamente na forma de Lugol. Eu não uso a forma de Lugol, tá ok? Bom, gente, então vocês veem como é fácil essas informações. Deem uma olhada no site do simpsaude.com. Simples Saúde. Simp é Centro Integrado Medicina Preventiva Saúde junto.com. Ali vocês vão ter uma orientação de como se nutrir, de um suco detoxificante e que aumenta seu óxido nítrico, links para entrevistas. E eu tenho certeza que se vocês começarem a colocar em prática isso e mais tudo que vocês vão encontrar no youtube.com, colocando /Dr. Edmond Saab Júnior, então youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior, todos os vídeos lá, mais de 300, vão ter um título e vocês vão nos que te interessam. Escutem com calma, anotem, pesquisem e ponham em prática, você e todos ao seu redor, que você logo vai observar resultados realmente impressionantes em todos vocês. Eu queria agradecer a audiência de vocês todos, desejar uma ótima semana, pessoal, e terça-feira que vem estamos juntos de novo. Abração, tchau, tchau.